Eu não vejo que haja uma distinção que possa ser feita entre o grupo da língua espanhola e esse universo da língua portuguesa, porque se tu olhares, a diferença que há entre, sei lá, imagina, entre Érico Veríssimo, entre Graciliano Ramos, entre Guimarães Rosa, Jorge Amado, são diferenças tão profundas entre eles, né, que cada um constrói o seu próprio universo. Há ali uma proposta de abordagem completamente diversa. Não é? Portanto, é como se cada autor construísse o seu próprio universo, uma sua própria proposta. Da mesma maneira que não se pode comparar Cortázar com o Jorge Luís Borges, não é? São incomparáveis, cada um tem uma sua própria escola. Portanto, empacotar isso tudo no mesmo grupo, acho que é um pouco esforçado. Nenhuma obra de arte pode ser classificada completamente dessa maneira ou de alguma maneira. Qualquer ismo que se constrói em relação à arte fica sempre aquém daquilo que o autor, quando faz, raramente ele está prisioneiro desse pensamento tão esquemático assim. E às vezes quem constrói modelos não são os próprios artistas, não são os próprios produtores da arte, são os outros que estudam a arte, né? e que criaram, por exemplo, esses nomes como o realismo mágico, né? Que é uma coisa estranhíssima, porque eu acho que isso foi criado fora da América Latina. Aquilo que faz García Márquez, por exemplo, que é, vamos dizer, há ali um surrealismo, mas é um surrealismo que nasce do seu próprio país, né? Da sua realidade, que é ela própria surreal, que é efervescente, que tem contrastes profundos. Né? E o único modo de tratar isso é fazer esse tipo de literatura que ele fez, arborescente, né? Uma coisa que não tinha, aparentemente não tinha uma história para trás, mas tinha. Porque se tu fores ver, cada um deles se declara a sua própria história. Por exemplo, eles acabam por ir beber em João Rulfo, né? que é, digamos, uma espécie de primeira pedra nessa ruptura contra um certo respeito do realismo, as escolas que vêm da Europa. Né?